Palavra de esperança, meu querido filho e minha querida filha, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 3 de março, terça-feira, segunda semana da Quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Dirigindo-se então Jesus à multidão e aos seus discípulos, disse: Os escribas e os fariseus sentaram-se na cadeira de Moisés. Observai e fazei tudo o que eles dizem, mas não façais como eles, pois dizem e não fazem. Atam fardos pesados e esmagadores, e com eles sobrecarregam os ombros dos homens, mas não querem movê-los sequer com o dedo. Gostam dos primeiros lugares nos banquetes, das primeiras cadeiras nas sinagogas. Gostam de ser saudados nas praças públicas e de ser chamados rabi pelos homens. Mas vós não vos façais chamar rabi, porque um só é o vosso preceptor, e vós sois todos irmãos. E a ninguém chameis de Pai sobre a terra, porque um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem vos façais chamar de Mestre, porque só tendes um Mestre, o Cristo. O maior dentre vós será vosso servo. Aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos anotar aqui os principais pontos deste texto. O primeiro é a coerência em nosso apostolado. Em nosso apostolado. O segundo ponto que eu destaco para vocês aqui é justamente a ideia do ser em contrapartida do aparecer. E num terceiro ponto, a lógica e lógica do reino de Deus. Então, o primeiro ponto que Nosso Senhor nos resgata neste trecho é a coerência do nosso apostolado. Por diversas vezes, o saudoso Papa Francisco sempre nos lembrou que o maior testemunho, que a grande força da evangelização da igreja é o nosso testemunho. Ora, as pessoas só vão acreditar na mensagem que pregamos, naquilo que nós falamos, quando elas nos verem cumprir. Há muitos líderes mundiais, aos quais eu destaco, por exemplo, Mahatma Gandhi, que uma vez questionado a respeito do cristianismo, Mahatma Gandhi disse assim: se os cristãos fossem cristãos 24 horas por dia, eu seria cristão. Então veja que a sociedade e o mundo em que nós vivemos, eles estão atentos ao que nós que estamos dentro da igreja realizamos. Evidentemente que muitos destes não porque querem se converter, mas porque querem saber se realmente o que nós falamos nós colocamos em prática. Alguns, para dando credibilidade ao nosso testemunho, começarem a seguir porque veem nisto a verdade do Evangelho, e outros apenas para dar desculpas, para dizer assim, olha, como eles não vivem o que é dito lá, então tanto faz estar aqui ou estar lá. Não caia nesse laço do diabo. Não meça a sua participação na igreja, a sua entrega de vida a Jesus pelo contra-testemunho daqueles que não vivem o que pregam. Que a régua da sua vida seja sempre alta. Olhe para os exemplos que deram certo. Olhe para os exemplos dos santos, e é por isso que a igreja tem os santos. É aqui que os protestantes não entendem. Nós não temos santos para colocá-los no lugar de Jesus. Nós temos homens e mulheres que são para nós exemplo e referência de que o que Jesus pediu é possível de viver. Quando nós olhamos para a figura de um santo, nós nos animamos, no sentido de dizer assim, se eles conseguiram, eu também vou conseguir.
E aqui vem a diferença da santidade para uma religiosidade sem sentido. Justamente nesse segundo ponto que eu coloco aqui, o ser e o aparecer. A verdadeira santidade, ela vai forjando a nossa essência, o nosso caráter. Nós vamos crescendo interiormente, nós vamos crescendo e vamos entendendo que vale muito mais aquela validação que Nosso Senhor nos dará no final da vida do que simplesmente o ser visto neste mundo e aplaudido pelos homens. Por quê? O ser vale muito mais do que o aparecer, porque a aparência ela engana. Quantas pessoas não são enganadas por aquilo que parece ser bonito, por aquilo que parece ser santo? Há uma expressão que está muito em voga agora, né, que é a ideia do sabor. É o sabor santo, né? É o sabor santidade, mas de santidade não tem nada. Como os nossos avós diziam, é só uma capa, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Fujamos disso, o tempo da quaresma é propício para esta experiência. E eu destaco como terceiro ponto a lógica e ilógica do reino de Deus. Como assim, Padre Diogo Albuquerque? Nosso Senhor diz assim, o maior dentre vós será o vosso servo, ou seja, o maior é o menor. E aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. No mundo de hoje, principalmente na lógica mercantilista, na lógica do mercado, na lógica que nós vivemos hoje, nessas relações absurdas que vemos a todo instante, é o contrário. Aquele que mais se destaca é aquele que mostra ser mais forte, aquele que mostra ser mais inteligente, aquele que produz mais. Isso é a lógica que reina no mundo. A lógica no reino de Deus ela é ilógica aos olhos humanos. Por quê? Porque ela diz que quem quer ser grande, se faça pequeno. Quem quer ser notado, se esconda. E esta graça que nós precisamos pedir ao Espírito Santo nesses dias de quaresma, nesses dias de oração. Senhor, que eu busque muito mais ser do que aparecer e que eu possa, Jesus, entender que o Senhor que era Deus se fez pequeno, se fez servo, que eu também devo me humilhar, que eu também devo colocar-me a serviço, não esperar ser servido pelas pessoas. A meditação de hoje diz isso. Jesus me fala que não devo praticar o bem para aparecer, nem tampouco forçar o agradecimento das pessoas a quem tiver ajudado. Tem gente que fica na expectativa de receber um muito obrigado. Não, meu filho. Se você recebeu muito obrigado, louvado seja Deus. Se você não recebeu, não se entristeça, não perca a sua paz. Deus viu o que você fez e na hora certa Ele vai te dar aquilo que você merece. Outra coisa que a meditação nos diz, porque todos são meus irmãos e servi-los é como se servisse ao próprio Cristo. É como não, Ave Maria, é servir o próprio Cristo. Aquele que serve ao próximo está servindo ao próprio Senhor. Você procura servir aos outros, consciente de que todos somos irmãos? E quando você serve ao irmão, espalha o feito para todo mundo ficar sabendo ou faz em segredo? Essa aqui é uma outra provocação, né? Muitas pessoas, quando fazem caridade, esquecem daquilo que Nosso Senhor disse. O que a direita faz, a esquerda não precisa saber. E a oração de hoje é esta: meu Jesus, bem sabeis como é difícil domar o meu orgulho. Ajudai-me, Senhor, que eu faça o bem sem alarde, em sigilo, para só vós saberdes. A ação de hoje: procurarei ser discreto quando ajudar a qualquer pessoa que precise de mim. Não se esqueça, meu filho e minha filha, de curtir, comentar, compartilhar e postar, né, nas nossas redes sociais. Poste aí na sua rede social, no seu Instagram, no seu WhatsApp, no seu Facebook e marque a nossa paróquia. Paróquia Nossa Senhora da Esperança. Marque também as redes do Padre para que a gente possa compartilhar e fazer chegar a mais pessoas esta mensagem que tem ajudado tantas pessoas a rezarem. E mais uma vez eu estendo as mãos para pedir a você, fique atento aqui na descrição do vídeo, faça um Pix para a nossa paróquia para nos ajudar a chegar mais longe. A nossa paróquia precisa de vocês para poder evangelizar toda esta internet e as pessoas a quem nós falamos todos os dias. Até amanhã, fique com Deus. Não se esqueça, hein?
Temos palavra de esperança amanhã às 6 horas da manhã. Deus te abençoe.